E aí, bem-vindo aos Mártires da Igreja Católica, eu sou o Lucas Monteiro, e esse é o segundo vídeo, Martírio de São Policarpo, né? Policarpo, ele foi discípulo de João. Policarpo, ele é bispo de Esmirna também, né? Na Ásia Menor, hoje que é conhecido como Turquia. O Policarpo morreu no ano 155. A gente tem dados com bastante credibilidade sobre esse assunto, porque naquele tempo as igrejas se comunicavam por cartas. Então a gente tem os documentos sobre como que foi o martírio de São Policarpo, né? Então eu vou dar uma resumida, porque a carta é um pouco longa. Eu vou ler o comecinho da carta para vocês verem como é que foi escrito. Ó. A Igreja de Deus estabelecida em Esmirna, a Igreja de Deus estabelecida em Filomélia, e a todas as comunidades da Igreja Santa e Universal, onde quer que esteja, a misericórdia, a paz e a caridade de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, superabunda em vós. Escrevemos, irmãos, a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, cujo martírio foi, por assim dizer, o selo final que pôs termo à perseguição. Tem aqui um pequeno trecho que diz assim: um dos que se entregaram para ser mártir, né, na hora que ele viu as feras, ele ficou com medo. O nome dele era Quinto, frígio e recentemente chegado à Frígia. Ele acovardou-se diante das feras e ele tinha desafiado espontaneamente o precursor. E ele também incitava o público a fazer o mesmo. E aí ele fez um juramento e se ofereceu. E aqui na carta está escrito assim, ó: eis porque, irmãos, não louvamos os que se entregam espontaneamente a si mesmos, de mais a mais, não é isso que ensina o Evangelho. Esse Quintus que ele se entregou, né? Ah, eu quero morrer por Cristo, e desafiava. Quando ele estava ali diante da morte, que soltaram as feras para ele ser morto, ele foi interrogado, né? E dito para ele renunciar a Jesus, ele renunciou. E se ofereceu aos deuses ali pagãos. Por isso que na carta diz que quem se oferece para morrer de boa vontade, os cristãos não louvam essa atitude, porque é mais uma questão de orgulho e de falsidade. Já o verdadeiro mártir é quando ele não tem nenhuma situação de escapatória, e mesmo assim ele não nega Jesus. Foi o que vai acontecer com São Policarpo, foi o que aconteceu com São Paulo, né? Tantas vezes fechavam a cidade para tentar matar ele não ficava lá, pode me matar que eu sou cristão. Não, ele saiu lá pela janela e foi evangelizar. Então, o mártir é aquele que dá a vida por Jesus. Ele não é um suicida louco que deseja morrer por Cristo a qualquer custo, não. Ele dá a vida quando aqueles pedem a ele, ou você dá a vida, ou você nega Jesus, e aí nós te deixamos viver. O mártir fala, Jesus é mais importante que a minha vida. Aqui na carta diz que Policarpo ele não se intimidou com isso, ele continuou na cidade, só que a igreja ali de Esmirna ainda falou para ele, ó, não, vai se esconder. E de tanto eles insistirem, ele foi para um lugar reservado, e ele ficou ali vários dias rezando. Ele começou a rezar por toda a igreja, e aí um dia, durante a oração, ele teve um sonho de que seu travesseiro estava pegando fogo, isso é importante. E aí ele percebeu que Deus queria que ele fosse oferecido como mártir pelo fogo. E o que aconteceu? Chegaram guardas lá para prendê-lo, e aí levaram ele. E ele pediu um tempo para fazer uma oração, e de tanto fervor que ele estava, ele fez uma oração de 2 horas ininterruptas. E o fervor dele a Deus era tanto que os que foram prender ele ficaram arrependidos dos seus pecados, né? E ficaram com vergonha de prender alguém tão devoto a Deus. Ele tinha 86 anos. Montado num jumento, foi conduzido para a cidade. Já na manhã do grande sábado, vieram ser contra Herodes, o chefe da polícia, e Niceto, seu pai, os quais fizeram sentar-se consigo no carro e tentaram persuadi-lo. Olha como é que foi a persuasão. Que mal pode haver em dizer, César é Senhor, oferecer o sacrifício e dizer as coisas que o seguem para salvar-se. A princípio não respondeu nada, mas como insistissem, disse-lhes Policarpo: não teria o que me aconselhais. Perdida assim a esperança de seduzi-lo, insultaram-no com as palavras ameaçadoras e jogaram-no do carro com tanta precipitação que feriu na queda a parte anterior da perna. Aqui eles não queriam que Policarpo virasse devoto do Deus ali, que eles falavam aqui César. Não, era só ele dizer, oferecer o sacrifício, dizer
e dizer alguma coisa para salvar-se. Então ele só não queria que ele seguisse, era só ele falar. Então tem muita gente que fala isso hoje. Não, é só negar. Nega Jesus, não precisa não. É só você fingir, não precisa negar de verdade. Você pode continuar sendo cristão, mas você tem que dizer. E Policarpo não. Porque quem nega Deus diante dos homens, Deus também negará. Policarpo continuou o caminho alegremente para o estádio depressa, como se nada havia sofrido. E lá tinha tanto barulho que ninguém podia ouvir nada. E quando o Policarpo entrou, olha o que aconteceu. Foi ouvida do céu uma voz, dizendo: coragem, Policarpo, seja homem. Coragem, Policarpo, seja homem. Ninguém viu quem falou, mas a voz foi ouvida pelos irmãos presentes. E aí ele foi levado à presença do procurador. E aí tentaram fazer ele negar Cristo de novo, falando: respeita a tua velhice. E continuaram com os argumentos falando assim: jura pela sorte de César, renega as tuas ideias e dize morte aos ateus. Policarpo então voltou-se para a multidão do estádio e fixou firmemente com um olhar severo aquela ralé criminosa. Elevou a mão contra eles e disse com os olhos voltados para o céu: morte aos ateus. Insistiu ainda o procurador: faze o juramento e eu te libertarei. Insulta ao Cristo. Respondeu Policarpo. Ó a resposta de Policarpo: há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar meu rei e salvador? Como de novo insistisse, dizendo: jura pela sorte de César. Policarpo respondeu: esperas em vão que vá jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou. Ouve o que te digo com franqueza: sou cristão. Se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Olha a resposta. Se você quer ser cristão, eu posso te ensinar que eu sou cristão. Ele era bispo de Esmirna. Ele foi discípulo de João Evangelista, discípulo de Jesus. Aí o procurador respondeu, né? Você experimenta persuadir o povo? Aí o Policarpo respondeu: julgo que diante de ti devo explicar-me, pois aprendemos a honrar devidamente os princípios e as autoridades estabelecidas por Deus, quando não são nocivas à nossa fé. Quanto àquela gente, porém, não a julgo digna de ouvir a minha justificação. Nem com isso desistiu o procurador. Tenho feras, as que te lançarei se não te converteres. Faze-as vir, respondeu Policarpo. Tem feras? Faze-as vir. Impossível para nós uma conversão do melhor ao pior. É bem o poder passar dos males à justiça, né? O Policarpo disse, né? Como que eu vou converter do bom para o pior? Do bem para o mal, né? O bem é poder passar do mal para a justiça. Se eu abandonar Cristo, eu estou fazendo mal. O procurador falando, né? Se não te converte, se desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. O Policarpo respondeu: ameaças com o fogo que arde um momento e logo se apaga. Não conheces o fogo do juízo, que há de vir, e da pena eterna onde serão queimados os inimigos de Deus? Mas que esperas ainda? Dá a sentença que te apraz. Não somente o interrogatório não o perturbou, mas foi o procurador quem perdeu a calma. Este mandou então o arauto proclamar por 3 vezes no estádio: Policarpo acaba de confessar-se cristão. Mal tinha anunciado a multidão de gentios e judeus de Esmirna, prorrompeu em gritos furiosos desenfreados: eis o mestre da Ásia, eis o pai dos cristãos, eis o blasfemador dos nossos deuses, eis o que induz tantos outros a não mais honrá-los com sacrifícios e orações. E assim exigiram que lançasse Policarpo às feras, ao leão. Só que isso era impossível, pois
Era proibido o combate com feras naquela época, olha só. Não, antes era permitido, depois foi proibido. Ocorreu imediatamente outra ideia. A uma só voz, que Policarpo seja queimado vivo. Com efeito, né, era preciso que se cumprisse a visão do travesseiro. Olha só. Tinha visto em chamas quando estava em oração e, voltando-se para os fiéis que o rodeavam, dissera em tom profético: devo ser queimado vivo. Agora é a descrição do martírio. Então eu vou até ler para não perder nada. Ó. Devo ser queimado vivo. Armada fogueira, Policarpo despiu suas vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que já não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo no desejo de tocar-lhe o corpo, no qual muito antes do martírio já brilhava o esplendor da santidade de sua vida, né? Pois ele era discípulo dos apóstolos, né? Ele tinha uma vivência de oração, como a dos apóstolos, né? Como as pessoas veneravam São Pedro, né? E os apóstolos, São Policarpo também, né? Discípulo de Jesus. Rapidamente cercado com as coisas trazidas para o fogo. Quando os algozes quiseram amarrá-lo, disse-lhes: deixa-me livre. Quem me dá forças para suportar o fogo? Dar-me-á igualmente a de ficar nele imóvel, sem necessitar deste vosso cuidado. Começou a rezar. Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, pelo qual te conhecemos, Deus de toda a família dos justos que vive na tua presença, eu te bendigo por me haverdes julgado digno deste dia e desta hora, digno de participar no número dos mártires, do cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma na incorruptibilidade do Espírito Santo. O fogo tomou uma forma... Aí, ó, no Espírito Santo, aí acabou a oração. O fogo tomou uma forma de cúpula, como a vela de um barco batido pelo vento, e envolveu o corpo do Marte por todos os lados. Olha só. Então o fogo fez assim, ó. Ficou em volta dele. Ele estava no meio, não como carne queimada, mas como um pão que se assa, ou como ouro para os cadentes na fornalha. Sentimos então um odor suave, como de incenso, ou de outra essência preciosa. É o relato de quem estava escrevendo a carta, né? Vendo afinal que o fogo não conseguia consumir o corpo, os ímpios mandaram o executor transpassá-lo com um punhal, né? E quando isso foi feito, saiu da ferida tal quantidade de sangue que apagou o fogo. Olha só. Tava o fogo lá, tipo, assando ele, e não queimava, e furou. Aí caiu o sangue e apagou o fogo. Com o sangue. Vendo o centurião a oposição dos judeus, fez queimar publicamente o corpo, conforme o costume dos pagãos. Deste modo, podemos mais tarde recolher seus restos, mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que ouro, para depositá-los em lugar conveniente, onde todos, quando possível, nos reunimos com a ajuda do Senhor. Isso aqui, ó, é a época depois dos discípulos. Os cristãos já guardavam as relíquias dos santos. Então, para a gente ver que essas coisas de venerar os santos já são lá daquela época. Hoje em dia que estão perdendo essa noção, entendeu? Quando tem várias religiões diferentes, né? Jesus Cristos diferentes, então volte às origens, volte às origens. Aí, ó, para celebrar com alegria o júbilo, o dia do seu nascimento pelo martírio, né? Nasceu para a vida eterna. Em memória dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para lutas futuras. O santo Policarpo sofreu o martírio no dia 2 do mês Xânticos, foi 22 de fevereiro, 7º dia antes das calendas de março, num sábado, a 8ª, 2 horas da tarde. 22 de fevereiro, 2 horas da tarde. Quem o prendeu foi Herodes, sob o pontificado de Filipe de Trales, sendo precursor Estácio Quadrado, no reinado
eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja glória, honra, majestade e o trono de geração em geração. Amém. Patrologia grega 5029-1045. Olha só como é que é importante as cartas escritas da igreja primitiva, né? A igreja que veio lá dos apóstolos até nós, né? Então, gente, ó, como é que é muito importante. Hoje a gente viu a vida de São Policarpo, né? Ele que teve essa profecia de como seria o martírio dele, teve aquela voz que falou coragem, e ele não renunciou à fé, como o outro fez, mas ele deu testemunho, morreu, né? Ele foi achado digno, né, de dar a vida por Jesus Cristo, né? De sofrer essa morte, né? Foi honrado entre os santos, discípulo de João Batista, né? Então nós pedimos também para o Senhor essa graça, né? Em todos os tempos, né? E a gente vê que as relíquias dos santos, né? Que é os restos mortais dos santos, já eram guardados desde aquela época, né? Do ano 67, o ano 155, né? E ainda é conservado na Igreja Católica, né? Que é a única igreja que o Senhor nos deixou, né? Então, São Policarpo de Esmirna, intercedei por nós, né? Porque como diz Jesus, Deus Pai não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, né? E então os santos estão vivos no céu. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, Santo. Amém. Curta, compartilhe, escreva suas dúvidas aqui no canal. Que Deus abençoe você e dê sugestões de vídeos aqui que você gostaria de ver e dúvidas sobre a Santa Igreja Católica. Amém? As perguntas serão sobre a Santa Igreja Católica, que a gente ensina o que a Igreja ensina. Eu não estou aqui para inventar religião nem colocar coisa na minha cabeça. Amém? Porque Jesus Cristo já nos ensinou e deu o Espírito Santo à sua Igreja para nos ensinar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Gostei de ver. Amém. Tô gostando de ver. Também. Olha, quando eu estava bem, tem aquele dia que eu tive que ir lá na frente, lá na tribuna, caçar